Bom, irmãos, então vamos passar agora para a nossa mensagem e gostaria de falar para os irmãos que eu não sou nenhum pregador assim, né? Mas eu gostaria nesta noite de compartilhar um pouquinho da palavra de Deus e eu peço para que você agora preste atenção naquilo que vamos ler, naquilo que vamos ouvir, para que nesta noite o Senhor possa falar ao meu e ao seu coração. Eu peço para que a igreja abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Vamos ler os versos 46 até 52. Marcos, capítulo 10. Vamos ler os versos 46 até 52. Diz assim a palavra: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Vamos orar. Senhor, neste momento pedimos a tua direção para o que lemos agora, ó Pai, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos, aqui estamos vendo sobre a vida de um cego chamado Bartimeu. E é uma passagem bíblica bastante conhecida, mas como sempre eu falo para os jovens da comunidade onde nós trabalhamos, sempre quando nós lemos novamente algum trecho da palavra, ela sempre tem algo a falar, a nos ensinar. E aqui nós estamos vendo a vida de um cego, de um mendigo, Bartimeu, filho de Timeu. E não sabemos há quanto tempo ele era cego. Não sabemos há quanto tempo ele tinha essa deficiência. E sabemos aqui que o seu desejo era de, obviamente, de enxergar. Ver a cidade, ver as pessoas. Até porque ele ficava ali no ponto, um certo ponto da cidade, provavelmente sentado, né, com um pedaço de pano ou um pedaço de couro, né, com o seu cajado, talvez algum recipiente ali na frente, para ele receber ali as moedas, né, quando as pessoas iam passando e iam jogando as moedas. E nós sabemos que quando uma pessoa ela tem uma deficiência visual, né, a sua audição ela parece que duplica a sensibilidade para ouvir. E Bartimeu ele tinha uma vida sofrida, porque as pessoas passavam ali, e com certeza algumas ali falavam: olha o ceguinho aí, né? Oi, cego. Ou então talvez algumas crianças passavam ali, batiam no seu ombro e saía correndo, né? Como toda boa criança gosta de brincar. E ele ficava ali, tendo aquela vida sofrida. E no verso 47, ele soube que Jesus estava passando por ali. Acompanhe na sua Bíblia o verso 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E nessa parte ele chama por Jesus. Agora você pode imaginar a situação ali do local? Porque no verso 46 fala que uma numerosa multidão estava seguindo ali a Jesus. E quando nós ouvimos aqui e lemos uma numerosa multidão, com certeza não era um grupinho de 10 pessoas, de 7, de 20, mas era uma multidão.
Era muita gente, muitas pessoas passando por ali. E ele ali naquele meio, sentado, possivelmente todas aquelas pessoas passando. E nós sabemos que quando há um local que é uma multidão, com certeza essa multidão ela não fica em silêncio, ela não fica calada. Você com certeza já foi em bancos, enfrentar aquela velha fila para ir até o caixa. E quando tem aquelas pessoas falando, né, você não consegue definir, você só sabe que tem muitas pessoas ali falando. Eu creio que nessa parte aqui, toda essa multidão seguindo a Jesus, os discípulos ali perto de Jesus, e as pessoas falando, olha, esse é Jesus, e ele curou, e ele ensina. Algumas pessoas ali, talvez por curiosidade, estavam ali seguindo para ver se Jesus ia fazer alguma coisa. E aquele mendigo sentado ali, ele fica sabendo que Jesus estava passando por ali. E quando ele sabe, ele fica sabendo disso, ele fala: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. No verso 48, fala que muitas pessoas o repreenderam. Vamos conferir, verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui, irmãos, Bartimeu, ele não estava falando aqui numa altura mais ou menos normal assim, né? Jesus, filho de Davi. Não, aqui fala que ele falava cada vez mais, ele gritava, até porque para que Jesus ouvisse ele no meio daquela multidão, ele tinha que gritar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas ali passando, né, falavam assim: fica quieto aí, cego, né? Tu tá doido, não pode, que isso? Né? Toda essa multidão seguindo a Jesus, e você aí gritando, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, fica quieto, fica aí com as tuas esmolas aí, deixa o mestre passar. Mas ele não estava preocupado com o que as pessoas estavam falando para ele. Por isso que aqui no verso fala que ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aqui ele teve um ato, irmãos, de fé e de coragem. Porque ele mesmo sabia que, no meio daquela multidão, para algumas pessoas ali isso seria impossível. Aos olhos humanos seria impossível uma pessoa deficiente ao chão clamar por alguém que está no meio de uma multidão. E creio eu que Jesus estava à frente e a multidão o seguindo. Mas ele teve fé. E ele gritou: Jesus, tem compaixão de mim. No verso 49, Jesus parou e mandou chamá-lo. No 49 fala: parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E aqui, irmãos, uma das características marcantes do ministério de Jesus é que ele sempre encontrava tempo para aqueles que sofriam. Ele sempre ajudava essas pessoas. E Jesus para, e eu creio aqui que quando ele para, a multidão toda para também. Os discípulos. Né? Então podemos imaginar aqui, eu sempre gosto quando eu estou lendo, né, estudando, e isso eu tirei um pouco também do tempo que eu fiz, né, muitos anos de ministério, com teatro Alma Viva, né, de você tentar imaginar, né, a situação, a cena, o que estava se passando. Então eu creio que essa parte de Jesus andando, então ele para e manda chamar. E quando Jesus para e vira, as pessoas estão aqui seguindo ele, com certeza as pessoas ficaram assustadas. O que foi que aconteceu? Por que Jesus parou? E os discípulos ali, mestre, né? O que aconteceu? E ele fala: manda chamar. E eles foram. E aqui eu creio também que eles indo naquela grande multidão, indo pela contramão, né? Passando pelas pessoas, tentando atravessar toda aquela massa de gente para se aproximar até aquele cego, aquele mendigo. E eles chegam até lá, perto dele. E no verso diz que tenha bom ânimo,
levanta-te, ele te chama. Irmãos, eu creio que nessa hora aqui, Bartimeu ficou com o seu coração acelerado, porque ele ouviu as pessoas: tenha bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. E aqui fala que ele levantou, ele deu um salto. Aqui a palavra não fala que ele foi se levantando devagarinho, né? Ele ali talvez se tremendo um pouquinho e tirou a capa e jogou ao chão, o seu cajado ele encostou. Não, a palavra fala que ele deu um salto. Ele jogou tudo que estava ali ao seu redor, porque ele queria se encontrar com o mestre. Ele queria se aproximar. No verso 50 fala isso, que ele largou tudo e foi ao encontro de Jesus. E ele lançou de si a sua capa, levantou-se. E nesse momento Bartimeu, sendo levado até Jesus, mais uma vez passando por essa multidão e as pessoas falando: olha o cego, olha Bartimeu, né? O que ele está fazendo? O que está acontecendo? As pessoas talvez não entendendo o que estava se passando. Mas ele é levado até Jesus. E ele chega bem perto de Jesus. E no verso 51, Jesus, ele pergunta para ele. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Irmãos, aqui é um ponto interessante que sabemos que Jesus, ele não precisaria perguntar nada para o Bartimeu. Porque Jesus, ele já sabia de tudo o que estava acontecendo, pelo seu poder, pela sua soberania. Não precisava ele perguntar: o que queres que eu te faça? Ele não precisaria parar de andar com aquela multidão, porque bastava ele dar uma ordem e o cego seria curado. E aqui é interessante porque às vezes eu me pergunto: por que ele fez isso? Por que ele parou naquele momento e mandou chamar aquele cego até ele, trazer até ele? Eu creio, irmãos, que ele fez isso para que as pessoas que estavam ao seu redor, aquela multidão, porque naquela multidão muitas pessoas estavam apenas seguindo a ele por curiosidade, para conhecer, para provavelmente ver um milagre ou um ensinamento. Eu creio que ele fez isso para mostrar para as pessoas quem ele era. Que ele era o Messias. E então ele pergunta: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. E aqui, irmãos, na minha opinião, é o momento mais bonito aqui desse trecho. Porque Jesus, ele cura o cego. No verso 52, diz: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. Por que eu falei que esse ponto para mim é um ponto mais bonito? Porque um cego que estava lá atrás, as pessoas humilhando, mandando ele calar a boca, ele ficar quieto. Agora ele estava no centro daquela multidão, na frente, com Jesus. Podemos imaginar quando Jesus o cura, e ele agora consegue enxergar. E a pergunta, vocês podem imaginar qual foi a primeira imagem que Bartimeu teve? A primeira imagem que ele teve foi de Jesus na sua frente. Eu creio que quando ele voltou a enxergar, ele olhou para Jesus com alegria no coração. Porque Jesus ouviu o seu clamor. Jesus mandou chamá-lo. E ali agora ele estava no meio daquela multidão, sendo exemplo do ministério, do trabalho de Jesus. E como que ficou aquelas pessoas? Abismadas, com os olhos arregalados, algumas sorrindo, impressionadas, outras louvando a Ele, engrandecendo a Jesus. Os discípulos ali também, porque ali o Senhor fez um milagre na vida de um homem, de um mendigo,
que não tinha nenhuma chance no meio daquela multidão, mas que agora ele estava sendo curado por Jesus. E no final do verso 52 fala que e seguia Jesus estrada afora. Bartimeu aqui, ele decide agora, que ele foi curado por Jesus, ele decide seguir a Jesus. Ele poderia muito bem, após ser curado, ele agradecer a Jesus e voltar para o seu lugar. Talvez voltar ali no local onde ele estava, com as suas coisas, o seu cajado, né, a sua capa, talvez algumas esmolas que estivessem por ali. Ele poderia muito bem juntar tudo aquilo e ir para casa. Agora eu estou vendo, eu fui curado por Jesus, agora eu posso ter um trabalho melhor, agora eu posso realmente ser digno, né? As pessoas vão olhar para mim agora, talvez assim, com mais dignidade, com mais respeito. Mas a palavra fala que ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Ele preferiu seguir a Cristo. E aqui, irmãos, não sabemos, Bartimeu poderia ter presenciado outras coisas na vida de Jesus aqui na terra. Quem sabe Bartimeu presenciou no ato da crucificação. Quem sabe Bartimeu aqui participou no ato em que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e ele presenciou, não sabemos, mas quem sabe, porque ele decidiu seguir a Cristo. Se eu perguntasse para cada um de vocês aqui agora, nesta noite, como que foi o dia da sua conversão? Eu tenho certeza que seria uma noite belíssima e de muita alegria, porque cada irmão aqui iria compartilhar o momento em que você conheceu a Cristo, que você aceitou a Ele como Senhor da sua vida. O momento em que você estava naquela situação, sujo, podre, cego, e você clamou a Cristo porque você ouviu da palavra. E nesse momento você clamou ao Senhor: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu reconheço a tua soberania. Eu reconheço quem eu sou tão falho, podre, fraco. Eu reconheço a minha insuficiência, por isso eu dependo do Senhor e eu quero ter o Senhor na minha vida. Esse foi o nosso ato. E eu sei que nesse momento, pela conversão, nós nunca vamos esquecer o dia da nossa vida, o dia em que nós ouvimos do Evangelho de Cristo e aceitamos a Ele em nossas vidas. Agora uma pergunta, irmãos: você aceitou a Cristo, mas você o segue? Você está seguindo a Jesus? Será que, se eu perguntasse aqui, você conhece Jesus? Se você perguntar para qualquer pessoa que passar pela rua, independente da religião que for, se você falar, quem é Jesus para você? Você conhece Jesus? A pessoa vai falar, Jesus Cristo? Conheço. Né? Ele foi, né, filho de Deus, ele veio, encarnou como homem, foi o único homem que não teve nenhum pecado, né? Ele era santo e puro, ele veio, fez milagres, foi preso. Estão na igreja, tem ministério, tem um trabalho na igreja, mas apenas conhece. Você conhece a Jesus? Você busca Ele todos os dias? Estamos fazendo como acabamos de ler aqui a história de Bartimeu, o cego. Ele conheceu a Cristo e o seguiu. Ele não voltou atrás. Por isso um dia nós ouvimos falar de Jesus. E eu creio, irmãos, que não tem como uma pessoa que realmente, que verdadeiramente aceitou a Cristo na sua vida e não busca. Eu creio que a pessoa que ela se converteu, ela vai buscar ao Senhor. Por isso nós devemos avaliar na nossa vida ao ponto de perceber que, Senhor, eu estou agradando ao Senhor, eu estou buscando a Ti. Não somente na parte, todos os dias pela manhã, quando a gente acorda e faz a nossa devocional, né? Você levanta, acorda, pega a palavra, lê, ora, e depois você sai e fica por isso mesmo.
por desencargo de consciência, porque se um dia eu chegar na igreja, na minha sala, com o meu professor da escola dominical, ou pior ainda, né, se o pastor chegar e perguntar, você está firme, meu irmão? Estou, pastor. Você faz a sua devocional? Faço, todos os dias. Mas você vive aquilo que você lê da palavra? Você coloca em prática aquilo que você está aprendendo? Porque, irmãos, ler a palavra, entender aqui a história é muito fácil. A parte teórica é muito fácil. O difícil é colocar em prática na nossa vida. E o nosso Deus, Ele está mais interessado não no conhecimento teórico, mas é na prática, naquilo que eu coloco todos os dias. Aonde eu estiver, eu devo ser luz para iluminar aonde eu estiver. Eu devo ser sal para salgar aonde eu estiver. Não apenas ter conhecimento, não apenas conhecer a um Jesus que um dia veio e Ele morreu por mim. E agora, quando eu peco, quando eu caio, eu posso me aproximar dele. Senhor, perdoa os meus pecados, me perdoa por isso e aquilo, e fica por isso mesmo. Irmãos, a vida cristã, ela é muito simples. Mas essa simplicidade nos traz uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade, ela não deve ser uma coisa obrigada, porque Deus, Ele não quer nada obrigado, até porque o nosso Deus, pela sua magnitude e o seu grande poder, Ele não precisa de ninguém para louvar a Ele. Ele não precisa disso. Por isso nós devemos buscar a Ele. Colocar em prática. Lembre disso, meu irmão. Coloque em prática aquilo que você está aprendendo da palavra. Isso é buscar ao Senhor. Isso é caminhar com Jesus. É colocar na nossa vida os ensinamentos. Irmãos, mais uma vez eu repito. Nós já estamos num ponto assim de estarmos cansados de ver tantas pessoas que entram e saem da igreja. Vêm, ficam um tempo e saem. E eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando no modo geral. Porque infelizmente existem muitas pessoas que apenas conhecem a Jesus. Não o seguem verdadeiramente. Por isso você deve avaliar o seu coração. Senhor, eu estou te seguindo, eu estou te obedecendo. Eu estou cumprindo apenas um dever para mostrar para as pessoas, para a minha família, para o meu pastor. Isso, irmãos, nada importa, porque quando eu e você segue a palavra e busca o Senhor, essa vida de testemunho, de demonstrar os meus atos, ela é automático, porque Deus abençoa a sua vida. Por isso que a vida cristã, ela deve nos trazer um prazer, não uma obrigação. Ela deve ser prazerosa, por mais que seja difícil, porque nós somos falhos e a nossa tendência é fazer o mal, é fazer o pior. Por isso que precisamos seguir e buscar a Jesus o tempo todo, porque só assim nós vamos ter uma vida que agrade ao nosso Deus. E que nós vamos, com a vida de exemplo, nós vamos refletir Deus na vida das pessoas. Não é a minha vida em si que eu vou refletir, minha vida, mas quando eu busco ao Senhor e tenho uma vida de testemunho, eu devo refletir a Deus nas pessoas. Aquilo que Ele é na minha vida, aquilo que Ele fez na minha vida, aquilo que Ele está fazendo e vai fazer. Você conhece a Jesus? Você está seguindo a Jesus? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer, porque muitas vezes, ó Pai, nós fazemos coisas erradas pensando que estamos certos. Ó Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, porque o Senhor deve ser o nosso alvo, Pai, deve ser o primeiro na nossa vida. E muito obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer naquela cruz. E como eu falei, ó Pai, aqui no início, é uma história que aconteceu, tão conhecida, tão simples, mas que ela traz um ensinamento, ó Pai, ela traz um desafio para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, tão grande, ó Pai. Porque sabemos que o Senhor está cansado de ver tantas pessoas que vêm à igreja, sentam no banco,
participam de ministério, mas apenas conhecem e não querem ter nenhum compromisso, nenhuma vida de busca, uma vida de testemunho. Ó Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, para que possamos, ó Pai, fazer a Tua vontade, caminhar conforme a Tua vontade, aprender da Tua palavra e colocar em prática. Abençoe, ó Pai, esta igreja, para que ela possa a cada dia refletir sobre aquilo que o Senhor ensina através da Tua palavra e colocar em prática no nosso dia a dia. Obrigado, ó Pai, muito obrigado. E fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda esta igreja,